É muito bom ser igreja. É muito bom ser igreja e fazer parte de um grupo de comunhão. Eu não sei quantos dos irmãos aqui têm esse privilégio, mas eu queria te dar alguns motivos nesse momento, para que caso você não faça parte de um grupo de comunhão ainda, você sinta um pouquinho do gostinho que é fazer parte de um e com isso ser edificado pela obra do Senhor Jesus Cristo. Abra a Bíblia, a palavra de Deus, na primeira carta de João, 1 João, no capítulo 4, nós vamos ler os versículos do 7 ao 12. 1 João 4, 7 ao 12. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é aperfeiçoado o seu amor. O amor é tudo. O amor é o vínculo que mantém os grupos de comunhão de pé. O amor é o que mantém a igreja de Cristo de pé. O amor é tudo. É interessante fazer parte de um grupo de comunhão, um GC, porque quando nós participamos de uma igreja grande como a nossa, é necessário que ela se setorize de algumas formas, seja para a administração, seja para os ministérios, mas muitas vezes também a comunhão acaba se tornando setorizada. E esse é o intuito do grupo de comunhão. É como se nós fôssemos um núcleo familiar dentro de uma grande família que é a igreja. E lá nós podemos compartilhar todo tipo de experiências. Nós compartilhamos experiências de dor, nós compartilhamos experiências de vitória, fracassos, angústias. É nesse lugar que nós nos reunimos e compartilhamos o que tem acontecido conosco na nossa vida. E com isso, vínculos são criados. Nós criamos vínculos com as pessoas. E esses vínculos só podem se manter se houver amor. Eu me lembro que sempre que a gente entra de férias lá no nosso GC, né, nós normalmente fazemos a nossa última reunião na primeira semana de dezembro, e aí nós fazemos uma espécie de ceia de final de ano entre nós. Modéstia à parte, o pessoal lá cozinha bem. O pessoal cozinha bem lá. Eu me arriscaria a dizer que o GC que tem a melhor comida é o nosso. Inclusive, se os irmãos quiserem me provar que eu estou errado, quiserem me convidar para testar, só me avisar no final do culto, tá bom? Mas eu me lembro que, por algumas vezes, sempre que nós fazemos a nossa reunião final do ano, assim que termina, a irmã Digna e a irmã Silvânia viram para mim e falaram assim: e aí, quando é que a gente vai voltar? É uma ansiedade para voltar. E aí, elas querem voltar logo na primeira semana de janeiro.
Aí eu falo, não, peraí, vamos descansar mais um pouquinho, a gente ainda tem que organizar algumas coisas, vamos voltar na primeira semana de fevereiro, vamos voltar na segunda semana de fevereiro. Mas tamanha ansiedade delas para poder voltar. Por quê? Porque elas amam estar ali. Todos nós amamos estar ali. Porque vínculos são criados. Porque há amor. No GC, nós criamos afinidade e amor. E lá nós temos a possibilidade de treinar esse amor, de amarmos uns aos outros e exercitar a nossa piedade no GC. Porque ali você escuta todo tipo de testemunho, desde os menores até os maiores. Desde casos de fracasso a casos de vitória, a casos de sucesso. Quando nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. É o que diz o apóstolo João na sua carta. Quando nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. Há um filme lançado em 2007 chamado Na Natureza Selvagem, e esse filme conta a história de um jovem que, por alguns problemas familiares, ele decide abandonar a família, abandonar a faculdade, abandonar tudo e sair viajando com o seu carro. E ao longo da viagem, ele atravessa os Estados Unidos, é uma história real, e ele atravessa os Estados Unidos tendo todo tipo de experiências possíveis. E num determinado momento do filme, ele conhece um casal que está passando por dificuldades conjugais e a mulher não fala mais com o marido. Mas por ele estar junto deles, eles dão aquela disfarçada. Mas ele nota que as coisas não estão boas. Aí ele pergunta, o marido pergunta para aquele jovem, o que você acha disso tudo? Depois que ele já conhecia a história. E aquele jovem responde uma frase incrível. Ele diz o seguinte: algumas pessoas sentem que não merecem amor. Elas se afastam caladas para espaços vazios, tentando tapar buracos do passado. É até irônico um jovem com tanto remorso falar isso para um casal em crise. Mas ele sabia o conceito de amor. Ele conhecia o conceito de amor. E ele sabia que existem pessoas que sentem que não merecem amor. É aí que a igreja deve entrar. A igreja deve buscar essas pessoas que sentem que não merecem amor, para mostrar a elas o verdadeiro amor, o amor de Cristo. E é isso que nós fazemos no PG, no GC. Ele não é somente um grupo de comunhão, mas ele é a possibilidade de nós alcançarmos as pessoas através do nosso amor. Pessoas que se sentem vazias, que buscam espaços vazios para preencher os buracos do passado e sentem que não merecem amor. Essas pessoas é que nós devemos buscar. Porque afinal não é somente um grupo de comunhão, não é só um GC, mas é um GCE, um grupo de comunhão e evangelização. E o filme se passa mais algum tempo, aquele garoto continua na sua viagem e ele conhece um senhor. E esse senhor se afeiçoa a ele de uma forma tão profunda que ele o convida para que ele fosse o neto dele. Ele queria adotar aquele garoto. Tamanha afeição que ele teve, tamanho amor que ele sentiu por aquele garoto. E aí ele fala, não posso ficar com você, eu tenho uma missão, ele tinha um objetivo, o objetivo dele era chegar até o Alasca, ele não abria mão do objetivo dele, mas quando aquele senhor vira para ele e fala assim, tá bom, mas antes de você ir embora, deixa eu te falar uma coisa, eu sei que você tem problema com a sua família, o garoto nunca tinha falado isso para ele, eu sei que você tem problemas com a sua família, eu sei que você tem problemas com a sua igreja, mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você perdoa, você ama. E quando você ama, a luz de Deus brilha sobre você. É isso que o apóstolo João está dizendo. Quando você ama, a luz de Deus brilha sobre você.
Mas afinal, o que é o amor? O que é o amor? Nós poderíamos pegar aqui as definições no grego, o amor ágape, nós poderíamos usar o amor eros, o amor estórgio, o amor filéu. Mas tem um conceito no hebraico que resume bem o que é o amor. No hebraico, a palavra para amor é ahavá. E a raiz de ahavá vem de ahav, que tem como um dos seus principais significados dar. É muito comum o tempo passar e nós perdemos o significado original das palavras. E isso é uma pena, porque quando a gente olha, quando nós conhecemos a etimologia daquela palavra, ela se torna muito mais profunda. Então, quando nós pegamos ahavá, que tem por raiz ahav, nós logo entendemos que amar é dar. Amar é dar. O amor vem de dar. Não é sobre obter algo para si, mas é sobre ser útil ao outro. O verdadeiro amor, ele está preocupado em dar muito mais do que receber. Jesus disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Amor não é só um sentimento. Amor é uma ação. O principal significado do amor é dar. Deus tanto amou o mundo que deu seu filho, seu único filho. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Muitas vezes, nós podemos concentrar o nosso amor não no dar, mas no receber. Mas em ahavá, amor nos lembra que amar é se doar para as pessoas. E isso nós podemos experimentar nos nossos grupos de comunhão. Graças a Deus. Lá nós compartilhamos as nossas fragilidades. Lá nós compartilhamos os nossos sonhos, as nossas vitórias, as nossas angústias. E sabemos que as pessoas que estão lá ouvindo o que nós temos a dizer, estão torcendo por nós. Lá nós amamos, porque nós nos doamos mutuamente. Nós nos doamos uns aos outros. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém viu a Deus, mas quando amamos uns aos outros, Deus está em nós, e isso nos aperfeiçoa. Tolstói, no seu livro A Felicidade Conjugal, ele diz o seguinte: passei por muita coisa na vida, e agora eu penso que encontrei o que é necessário para a felicidade. Uma vida tranquila, isolada no campo, com a possibilidade de ser útil a gente para quem é fácil fazer o bem e que não está acostumada que o façam. Depois trabalhar em algo que se espera ter alguma utilidade. E depois disso, descanso, natureza, livros, música, amor pelo próximo. Essa é minha ideia de felicidade, diz Tolstói. E depois, no topo de tudo isso, você como companheira e filhos talvez, o que mais o coração de um homem poderia desejar? Tolstói está dizendo que a vida que vale a pena ser vivida é a vida doada para o outro. E ali reside a felicidade. Uma vida tranquila, onde você pode ser útil a outras pessoas e fazer o bem àqueles que não estão acostumados em receber o bem.
O amor tem a ver com se fazer útil para as pessoas. É trabalhar para o outro. A vida que vale a pena ser vivida é a vida dedicada ao outro. Essa é a mensagem de Jesus. E isso vai completamente contra o que o mundo nos diz. Vai na contramão do que o mundo nos ensina. Ele nos diz que nós devemos ser autossuficientes. Ele nos diz que nós devemos pensar apenas em nós mesmos, que a nossa vida só terá sucesso de acordo com o nosso próprio ganho, com as nossas próprias riquezas, com o nosso próprio patrimônio. E Jesus diz: não é isso. É viver para o outro, é amar antes de tudo. Essa é a mensagem central do cristianismo. Amai-vos uns aos outros conforme eu vos amei. Tem um hino do Osés de Paula, lindíssimo, que diz: o amor é tudo, o amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo da triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. Então, se você diz que ama alguém, lembre-se que a sua fala só será comprovada pelas suas ações. Porque o amor é tudo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que eu transportasse os montes, se eu não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno. O amor não é invejoso, não se vangloria, não se ensoberbece. Ele não se porta com indecência, ele não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita o mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora, vemos por um espelho, de maneira obscura, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei
como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Agora, porém, desses três, o maior é o amor. O amor é tudo. Feliz é quem ama. Não há barreiras para conter a sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. Que esse amor possa inundar a nossa vida de tal forma que transborde para as outras pessoas.